Um sintoma muito frequente aqui na análise é a questão da pessoa ter um namorado ou uma namorada, ter um casamento, a pessoa falar que gosta dessa relação, porém ela fala que continua paquerando, falar que continua trocando mensagem, que entrando no Face de uma ou outra pessoa e se comunicando, às vezes saindo, às vezes traindo, né, aquela relação que a pessoa tem. E eu penso como analista que assim, um dos pontos que é muito comum também é a pessoa falar assim, não, mas isso não é nada, não, mas eu faço, mas não é nada, mas também a pessoa não consegue parar de fazer. E a discussão de novo, para o analista sim, pode fazer o que quiser, como quiser e tal, mas a questão é que assim, não é nada e continua fazendo. Então como analista é importante se interrogar. O que é isso na sua vida, na vida de cada um, por quê? Porque repetir se não é nada. Se não é nada é fácil parar, mas a pessoa não sente isso e aí fica com culpa e aí fica mal. Então eu sinto assim, esse conceito que Freud e Lacan usam, que eles separam o ego do sujeito, o eu do sujeito. E as próprias pessoas falam, ah não, mas é só uma questão egóica. Então, mas o ego faz parte da pessoa e se ele vem convocando para isso, é muito importante que se cuide. E essa questão, assim, o quanto a análise, ela cuida do sujeito. Assim, e o sujeito tá ali, Lacan, Freud falam o quanto tem a essência da pessoa, bem o singular. Então, no sujeito estão os projetos, os desejos, as realizações realmente da pessoa. Porém, o ego, ele é de uma ordem mais narcísica, mais de uma satisfação sensorial. E isso, muitas vezes, isso aparece exatamente na divisão entre a pessoa realmente deixar a parte de adolescência, não é? Porque o quanto a adolescência é um período bem divertido, com bastante satisfação sensorial, e o quanto a vida adulta, ela inclui muitas responsabilidades, muitas contas a pagar, compromissos, que muitas vezes a pessoa fica muito triste em deixar, ela fica na dúvida se ela quer tanta responsabilidade, se ela está disposta a abrir mão de uma vida para ir para uma outra vida. E lógico que se pudéssemos ter as partes boas de duas vidas, seria ótimo. Porém, portanto, não é assim. Tudo que a gente é uma escolha. Para ter uma coisa, a gente precisa abrir mão de outra. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas o meu cônjuge, o meu parceiro não está percebendo, ele não está sentindo que rola isso por trás e tal. Mas não é isso que eu sinto na clínica como analista. Eu sinto que de alguma forma a pessoa vai minando aquele relacionamento, porque Freud fala que a energia psíquica ela é um quantum, que se você, ou você investe ali ou ali, não tem como, e se você está investindo mais de um lado, você deixa de outro. Então a pessoa começa a cobrar coisas, posições que o outro um pouco mais nessa posição adolescente não consegue. Então, a análise é um exercício realmente para a pessoa se interrogar o que de fato ela quer, o que de fato ela está a fim de fazer. E eu sinto que assim, a posição de sujeito, ela dá uma satisfação, só que ela dá uma satisfação a mais longo prazo, como um diploma, como uma realização de um projeto de trabalho. E o ego, ele é automático, ele é rápido, a satisfação é rápida. Porém, é uma satisfação que vem do outro. Por quê? Por que a pessoa precisa estar sempre assim, o outro falar que eu sou legal, o outro responder com mensagem que eu sou bonitinha, legal, bacana? Por que você, o que está acontecendo que o próprio sujeito não está conseguindo dizer, que você dizer para você mesmo que você é legal, interessante, bacana, e que os seus projetos e o sujeito, se a gente realiza
potencialidade do sujeito, a gente consegue ter esse retorno via sociedade, via projeto, e aí sim a gente fica sentindo, logicamente, muitas vezes dá para unir o ego e a satisfação, a realização de sujeito, e não ficar só canhestramente tentando ir por um lado, mas precisar de que o outro reforce o nosso narcisismo, e assim a gente não consegue canalizar realmente para os projetos que a gente quer, e muitas vezes a gente boicota, e eu estou falando isso principalmente porque as pessoas vêm aqui com dores, quando veem que naufragaram no projeto, no desejo. Então essa é a interrogação de analista. O que você quer de fato? Você quer realmente ir por projetos egóicos ou realmente por uma decisão de sujeito? Cabe a cada um decidir.